Vamos então ao estudo da eletroquímica, né? A química envolvida com a eletricidade, ou seja, transporte de elétrons envolvendo a química, né? Esse é o nosso assunto de hoje. Então vamos a uma pequena introdução, né? O que é eletroquímica? Sempre vai ser a relação de dois fenômenos que ocorrem: uma corrente elétrica que provoca uma reação química, e essa reação química que pode provocar também uma corrente elétrica, né? Em outras palavras, é a transferência de elétrons para a transformação de energia química em energia elétrica ou vice-versa, certo? Então vamos lá. Antes de seguir adiante, né, nós vamos trabalhar com alguns conceitos que foi lá do primeiro ano, né? Então a gente retoma agora no segundo. Ah, Essas reações que transformam a química em eletricidade, eletricidade química, né, elas só ocorrem por causa de um tipo de reação chamada de reações de oxirredução, ou redox, pois nelas é que vão ocorrer essa coisa da simultaneidade da redução, perdendo elétrons, né, e da oxidação, ganhando elétrons, certo? Se alguém está se lembrando lá das ligações iônicas do primeiro ano, tem algo a ver, sim, com o transporte de elétrons, mas não é exclusivo das iônicas, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então nós temos dois agentes aí que vão fazer esse processo, né, das reações de oxirredução ou redox, como é conhecido, né? O agente oxidante, que vai ser aquela substância que vai sofrer a redução, ou seja, que vai ganhar elétrons, né? E o agente redutor vai ser aquele que vai sofrer a oxidação, né? Ou então que vai perder elétrons. Aqui eu separei aqui um esqueminha, né? Para a gente entender, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho da parte mais prática, né? O agente redutor, ele sofre oxidação, né? Mas ele provoca a redução no outro. O agente oxidante, ele sofre a redução, mas ele provoca a oxidação no outro aqui. Eu já falei para vocês que é uma reação de ida e volta, né? Outra coisa, o agente redutor, como a gente já viu, ele perde elétrons. O agente oxidante ganha elétrons. Lembrando vocês, né? O ganhar elétrons e o perder estão envolvendo em cargas, né? Carga negativa, carga positiva, certo? Se está ganhando elétrons, está ficando negativo. Por isso que o número de oxidação, o NOx de um agente oxidante vai diminuir, porque ele está ganhando elétrons. Está ficando com carga negativa. Enquanto que do agente redutor vai aumentar, porque ele está cedendo elétrons, ele está ficando positivo, cada vez mais positivo, certo? Vamos adiante então para que vocês entendam um pouquinho melhor, né? Conceito do que é o tal do NOx, o número de oxidação, né? Então, o que é o NOx? NOx de qualquer elemento químico, né? Qualquer substância, a carga elétrica que ele adquire quando faz uma ligação iônica. Mas também pode ser aquela carga parcial que ele adquire quando faz uma ligação covalente. Isso vai depender do quê? Da eletronegatividade do elemento, quer dizer, a capacidade que ele tem de receber elétrons, certo? Lá no primeiro ano a gente viu, né, quando fazia aquele esquema das ligações covalentes, que se não sobrar elétrons, né? Nesse caso aqui, está sobrando elétron, então nós vamos ficar com cargas parciais, né? Vamos adiante, então. Algumas dicas aqui. Não se assustem aqui, vai abrir bastante coisa, né? Mas aqui é um resuminho, né? Umas dicas que vocês estão ali. Todos os metais alcalinos, aqueles que estão no grupo 1 mais a prata, vão ter o NOx sempre mais um, né? Os alcalinos terrosos, que estão no grupo 2, e o zinco, que está no 12 lá, vai ser NOx mais 2. O alumínio sempre vai ser NOx mais 3. O oxigênio normalmente é menos 2, né? Mas quando ele tiver combinado com peróxidos, no caso aqui o zinco, né? Ele vai ter o valor do NOx menos 1, certo? O hidrogênio tem sempre oxidação mais 1 em todos os seus compostos, exceto naqueles que combinam com os ametais, né? Quando ele vai ser menos 1. Os calcogênios, lá do grupo 16, o NOx é menos 2, o halogênio é menos 1. E os íons compostos, né? Aquele conjunto de íons aqui, como o caso aqui do óxido de fósforo, né? PO4, esse valor aqui do NOx vai ser o mesmo para toda a substância, porque é um íon composto. Esse menos 3 vale tanto para o oxigênio quanto para o fósforo, certo? Mas de todas essas dicas aqui, né? O realmente importante aqui para vocês é o 9 e o 11, né? A soma de todos os NOx de uma molécula sempre vai ser zero, certo? E os elementos isolados ou substâncias simples, lembram? O2, Al, né? O NOx vai ser sempre zero.
Colocado isso, vamos aqui para uma parte um pouquinho mais prática aqui de um exemplo de uma oxirredução ou de um redox aqui, né? Nós temos aqui o ferro reagindo com cloro, né? Produzindo cloreto de ferro, certo? Agora, observando aqui, né? O agente redutor é o ferro, por quê? Aqui, para ocorrer aqui essa ligação, o ferro, ele está ficando 3 vezes positivo, sinal que ele cedeu elétrons, certo? Ele ficou 3 vezes mais positivo. Ele perdeu 3 elétrons com carga negativa. Enquanto que cada cloro que está aqui, são 3 cloros, né? Cada cloro que está aqui recebeu um elétron, certo? Então, olhando agora aqui o NOx especificamente, um elemento sozinho, NOx é zero. Substância simples, NOx é zero, certo? Então, não há nenhuma dúvida aqui quanto a isso, né? Por que que o ferro é o agente redutor, né? Porque ele está cedendo elétrons, né? Perdeu 3 elétrons aqui, ok? E o NOx dele aumentou. Tinha zero, aumentou para 3. Aqui pensem em números, né? 0 para 3 aumentou o NOx. Então, ele é o agente redutor. Enquanto que o agente oxidante é o cloro, né? Por quê? Aqui eu tenho cloro, substância simples, NOx é zero, né? E aqui, como cada cloro recebeu um elétron aqui, né? Ficou com uma carga negativa, então ficou com -1. 0 para -1, diminuiu o valor. Se o NOx do cloro diminuiu, então ele é o agente oxidante que está aqui. Quanto àquele lance de fechar os cálculos, né? Nós temos aqui, ó, cada ferro cedeu 3 elétrons, cada cloro ganhou um elétron. São 3 cloros, né? 3 vezes -1 menos 3, com mais 3, 0, certo? Vamos rapidamente para esse próximo aqui, né? Mesma coisa, o ferro com gás oxigênio, mesmo processo que a gente viu antes, né? Sozinho o NOx é zero, sozinho o NOx é zero aqui. Aqui o ferro, o que que aconteceu com ele? Ele recebeu 3 elétrons também e cada oxigênio aqui, né? Ele recebeu, não, doou 3 elétrons, né? E cada oxigênio aqui recebeu 2 elétrons, certo? A gente viu lá, né? Se não for os peróxidos, né? Vai ficar sempre -2. Então, o que que aconteceu? Ferro com NOx zero aumentou para 3. Então, o agente redutor é o ferro. Ferro, por quê? Porque ele cedeu elétrons e teve o NOx aumentado. Ele provocou a redução do oxigênio, porque o oxigênio era zero, ficou com -2. Reduziu o valor do NOx dele. Então, na verdade, ele ganhou elétrons, cada oxigênio ficou 2 vezes mais negativo, né? Como são 3 oxigênios aqui, 2 ferros aqui, 3 vezes 2 menos 6, 2 vezes 3 mais 6 com menos 6, 0, certo? Para encerrar, então, antes da gente passar adiante, a gente tem os tipos de transformações que a gente vai estudar quimicamente agora, né? Que é a pilha e bateria, porque ela transporta uma energia química em elétrica, vai ser sempre espontânea, né? E a eletrólise, que é energia elétrica em química. Se alguém se lembrou do celular, é exatamente isso, né? O celular, quando tu tá usando ele sem estar ligado na energia, sem estar no carregador, né? A gente está utilizando a parte da energia dele que está sendo transformada de química para elétrica, né? E se a gente está usando depois o carregador, botando na tomada para carregar o celular, a gente está utilizando, na verdade, né? Transformando a energia elétrica em energia química, tá? Que é a eletrólise. Isso então fica para a próxima aula, senão vai ficar muito extenso isso aqui, né? A gente vai entrar em cada um dos processos quimicamente falando. Por hoje era isso, valeu, muito obrigado.